Gente, a novidade que eu queria contar. Tá bom, devagarzinho. Vai. Vai lá. Que é isso? Parei. Lá embaixo tem uma mulher. Gente, eu tô aqui gravando um vídeo com a vovó e vocês não têm noção como a gente ri. Porque a avó, gente, é muito engraçada. Vó, a senhora é demais. Só ela mesmo pra fazer.